nos fortificar em Cristo. Essa é a ideia. E nós falamos agora no final sobre a roupa velha, né, e a roupa nova. E o cuidado que nós temos que ter para que aquela roupa velha que nós jogamos fora do batismo, que morreu lá, não ressuscite e a gente não volte a usá-la. Porque é confortável, é gostoso usar uma roupa velha. Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça. Paulo vai falar agora, nessa parte do capítulo 3, ele vai mostrar para a gente qual a razão de jogar fora a roupa velha e usar a roupa nova. A roupa suja e velha e usar a roupa nova. Paulo dá os motivos pelos quais nós devemos ser encorajados a permanecer, a continuar nessa nova vida, com essa roupa nova que nós temos com Cristo. O primeiro motivo, olha lá, versículo 12, 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A primeira razão é que Deus nos escolheu, você viu ali, como povo escolhido de Deus. Por que eu vou deixar minha roupa velha fora, não usá-la mais, e usar minha roupa nova? E a roupa nova é pensar nas coisas de logo, é fortificar em Deus, é continuar crescendo. Por que eu devo fazer isso? A primeira razão é porque Deus me escolheu. A iniciativa partiu dele. Não foi isso de Deus. Deus me escolheu. Né? O segundo motivo, versículo 2 ainda. Deus me separou, é a palavra santa que você tem aqui no versículo 2. Deus me escolheu para fazer parte do seu povo. Deus me separou para fazer parte do seu povo. Motivo 3. Deus me amou. E o amor, nós temos falado tanto do amor aqui. Deus me amou. E o motivo 4. Deus me perdoou. No versículo 13. Olha o 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por que eu devo andar com essa novidade de vida? Deus me escolheu. Deus me separou. Deus me amou. E Deus me fez de bons. E o perdão de Deus não é parcial. Né? O perdão de Deus é total. Eu vou andar nessa nova vida por esses motivos. Nós somos escolhidos, separados, amados e perdoados por Deus. Olha a parte que Deus diz. Mas não isenta você e eu da nossa parte. O restante aqui, né? No versículo 13, né? Olha a nossa parte aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Nós temos que ter compaixão com Deus. Nós temos que ter bondade, humildade, mansidão, paciência. E a palavra mansidão, quero chamar a atenção, não é uma pessoa fraquinha, né? Olha como aquela pessoa é mansa. Não é essa a ideia da palavra de Deus. A palavra mansidão significa sob controle. Um cachorro, um pastor alemão, manso, ele continua tendo a mesma força que ele tinha quando ele não era manso. Mas agora a força dele está sob controle. Um cavalo manso,
Ele continua tendo a mesma força que ele tinha quando ele era selvagem. Mas agora ele é manso, quer dizer, a força dele está sob controle. A nossa parte nessa história é mansidão, é estar debaixo do controle de Deus. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então você não tem mansidão. Deus tem que estar sob controle de Deus. A palavra suportar ali não é a ideia de é tão cri-cri, né? Eu preciso suportar ele. Não. É a ideia de sustentação, de suporte, né? Eu ajudo o meu irmão, a minha irmã me ajuda. Por isso que nós temos que estar juntos. Como é que eu vou conseguir ajudar, sustentar o meu irmão, a minha irmã, se estou em casa? É impossível, não é? É a ideia de estar juntos para que eu possa ajudar e ser ajudado. Perdoar, né? Resultado lógico de tudo isso. Amar. Olha quanta coisa. Só aqui no versículo 12 e 13. A nossa parte é grande nessa nova vida. Deus já fez tudo, né? Ele me escolheu, ele me separou, ele me amou e ele me perdoou. Mas ele tem a minha responsabilidade agora, que eu estou entendendo tudo isso próprio, né? É de ser compassivo, bondoso, de ajudar, de suportar, de perdoar, de ser uma pessoa paciente, sob controle, manso, alguém que ama. Paulo mostra fala sobre a paz, está falando sobre isso, né? Como é bonita a palavra paz, no versículo 15 aqui, né? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós fomos chamados para viver em paz. Quantas vezes a gente faz o inverso, né? Nós ficamos brigando com nossos irmãos. Triste isso. Que tristeza quando o irmão briga com o outro. Nós somos chamados para viver em paz. Quando obedecemos à vontade de Deus, quando entendemos, né, que precisamos transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus, quando eu entendo que eu tenho a plenitude habitando em mim, eu vou ter paz. Eu vou ter paz. O resultado é a paz, né? Tendo paz com Deus, nós vamos ter paz com nossos irmãos. Aliás, a gente fala bastante sobre isso, né? Por que tem guerra entre você, né? Vocês estão brigando com Deus. Não tem paz com Deus. Se não tem paz com Deus, não tem paz com o seu irmão. Se tem paz com Deus, obediência à sua vontade, transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quando eu faço isso, eu estou em paz com Deus. Resultado, paz com a irmandade. Se está brigado com a irmandade, não está obedecendo à vontade de Deus. Não está. Lá ele não participe. Não está sendo transbordante. Não sei se é essa palavra. Não está transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. É paz com os irmãos. Não quer. Tudo depende da palavra de Deus. Olha o versículo 16. Falando sobre isso já, mas olha só, 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem
Aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Tudo depende da palavra de Cristo. Os falsos mestres estavam querendo chegar em Colossos com as suas tradições, com as suas regras, com as suas filosofias. Não foi o ensino dos falsos mestres que trouxe a salvação, mas sim a palavra de Cristo. Por que eu vou atrás de outra coisa? Se foi a palavra de Cristo que me trouxe salvação. Não tem nem porque, de novo, nós falamos da palavra habitar. É ficar, para sempre. Não é de vez em quando. Você não visita a sua casa. Alguns talvez até visitam a sua casa, mas não vai ter fora do que da sua casa. Mas você não visita a sua casa. Você mora na sua casa. Você se sente em casa, na sua casa. É assim que tem que ser a palavra de Deus na nossa vida. Ela não pode estar um dia sim, um dia não. De vez em quando, domingo eu vou pegar a Bíblia e vou com ela para a reunião com os meus irmãos. Não, essa tem que ser uma coisa constante. Domingo, sim, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem que habitar. A palavra de Deus tem que se sentir em casa na nossa vida. Não é de vez em quando. A igreja tem que ter a palavra de Cristo habitando. Cada irmão precisa que a palavra de Deus habite ricamente em cada um de nós. De novo, habitar, constantemente, sempre. Mas de vez em quando. Aí sim, O estudo da palavra de Deus é tão importante, E nós estamos fazendo aqui nesse vídeo. Tão importante, E não é porque ele e eu estamos aqui, que é importante, mas é porque nós estamos estudando a palavra de Cristo. Por isso que é importante. Que oportunidade, Que oportunidade a igreja de Manaus, quando eu me refiro à igreja de Manaus, eu estou falando sobre todas as congregações. Que oportunidade, na Amazônia, na Amazônia, eu criei a Amazônia, Então, Manaus e arredor, lógico, Nós estamos em Manaus. Mas teve uma irmã aí de Boa Vista, Teve irmãos de outros locais que são Manaus. Então, olha, o estudo da palavra de Deus é importantíssimo. E é uma pena que esse prédio aqui não está lotado com pessoas lá em cima. Porque a palavra de Deus tem que habitar no nosso coração. Não é de vez em quando. É sempre. E quando nós temos oportunidades, nós precisamos aproveitar as oportunidades. A ideia de se fazer um estudo aqui nessa região é exatamente por isso. O nosso país é tão grande que é fácil ficarmos isolados, pela distância, onde nós não temos oportunidades de aprendermos juntos a palavra de Deus, para que ela habite ricamente no nosso coração. Quando temos estudos, como esses aqui, por exemplo, temos que aproveitar. Mas naquele final de semana, eu também tinha uma coisa planejada. Fazer um outro final de semana, No outro final de semana não tem esse como esse aqui.
mas era justo naquele final de semana que era um feriado, eu ia fazer isso. Vai fazer isso numa outra vez. Aproveita, porque no outro final de semana não tem estudo aqui. Não é porque nós estamos ensinando, é porque estamos aprendendo juntos a palavra de Cristo. E ela tem que habitar ricamente no nosso coração, sempre. Sempre. Ah, mas eu tinha um trabalho missionário que eu ia fazer lá. Ótimo. Não pode fazer no final de semana que vem? Pode. Deve. Aproveita este final de semana o estudo da palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O estudo da palavra é muito importante. As pregações, olha, tem que vir da palavra de Cristo. Se você vai fazer uma pregação ou ouvir uma pregação cuja palavra não é aberta, você perdeu o tempo. Talvez seja bonito, gostoso, né? De ouvir coisas que nos elevam, mas se não tem a palavra de Cristo, é uma perda de tempo. Tem que habitar no nosso coração constantemente. Nós já falamos sobre isso, então eu vou fazer bem rápido aqui. Ó. Tem uma ligação entre o conhecimento da palavra e os cânticos. Ele, no versículo 16, está dizendo. Né? Nós instruímos e aconselhamos uns aos outros através dos cânticos. O propósito da música, além de adorar e louvar a Deus, é de ensinar e aconselhar uns aos outros. Por isso que nós cantamos juntos. Porque se fosse só para adorar a Deus, não fazia em casa. Não é mesmo? Mas nós fazemos juntos. Estamos adorando a Deus, instruindo e aconselhando uns aos outros. Então, os cânticos são importantes. Né? Os dirigentes de cânticos aqui, pensa bem nos cânticos que vão ser entoados. Vamos escolher cânticos que adoram a Deus? Sim, tem dúvida. Mas que instruem e aconselham uns aos outros. Vamos treinar os cânticos em casa. Vai chegar no sábado à noite, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não. É ali que nós vamos instruir e aconselhar uns aos outros. Importante, não é? A letra, a mensagem dos cânticos. Muitas vezes nós cantamos um cântico tantas vezes que já fica automático. Eu nem penso no que eu estou cantando. Quando você canta, onde quer que seja com o Senhor e dele, esteja pronto para ele mandar você para Boa Vista. Esteja pronto para ele mandar você para Porto Velho. Esteja pronto para ele mandar você para Goiânia. Onde quer que seja com o Senhor e dele. Apareceu uma oportunidade, não vou. Então, por que você cantou? Onde quer que seja com o Senhor e dele. Firme nas promessas do meu Salvador. E eu fico desanimado no meu dia a dia. Eu estou esquecendo do que eu cantei, do que alguém me instruiu, me aconselhou. Olha, lembra das promessas de Jesus. Jesus nunca prometeu uma vida fácil, né? Ele prometeu que nós vamos chegar no nosso destino. Então, se eu estou cantando firme nas promessas, vamos viver assim. Vamos prestar atenção na letra, nas mensagens dos cânticos, né? E Paulo termina, então, aqui, essa ideia aqui, nessa parte do capítulo 3, uma forte lembrança da importância do nome de Jesus. Olha o versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome das tradições.
Façam em nome das filosofias. Façam em nome do que ensinava a lei de Moisés. Façam tudo em nome daquele anjo que você vai adorar. Não. Façam tudo em nome do Senhor Jesus. Ele tem a primazia, ele tem a preeminência, ele tem a plenitude da divindade habitando nele. Façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. A importância de Jesus, ó, de novo, é um local nesses falsos mestres que estão ensinando que precisa de uma outra coisa. Não, tudo que você fizer, você vai fazer em nome do Senhor Jesus. E fazer em nome significa pela autoridade de Jesus. Como eu lembro, quando eu cheguei aqui no Brasil, há 31 anos atrás, nasci aqui no Brasil, passei um tempo nos Estados Unidos, conheci minha esposa lá, e voltamos para o Brasil, há 31 anos atrás, para fazer um trabalho com a igreja. Eu não tinha conta em banco, precisava abrir uma conta em banco. E agora? O que eu vou fazer? O que eu falo? Que banco que eu vou? É tudo novo. Meu pai me ligou e disse: olha, já conversei com uma gerente do Banco de Campinas, meu pai morava em Itu, onde ele tinha a sua conta. Já conversei com a gerente desse banco em Campinas, e você pode ir lá, e você pode falar com a gerente em meu nome. Eu cheguei lá, me apresentei, falei: olha, eu vim aqui em nome do meu pai. Ah, pois não, ele ligou para mim, né? A gerente dele lá em Itu ligou para mim e me disse para abrir uma conta aí para o senhor, né? Pela autoridade do meu pai. Em nome do meu pai. Como nós pedimos e terminamos a oração de Jesus, é pela autoridade de Jesus que nós estamos pedindo essas coisas, que nós estamos agradecendo por essas coisas, né? E terminamos a oração pela autoridade de Jesus. É isso que significa, né? Então, tudo o que nós fizermos, nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus, através da autoridade dele. Porque ele é tudo. Não precisa de uma outra coisa. É só Jesus, é só Cristo. A ideia continua sendo a mesma, né? E não esquecer de agradecer, né? Finalzinho de 17, dando por meio dele graças a Deus Pai. Não esquecer de agradecer. Já falamos sobre isso. Nossas orações, muitas vezes, é só pedido, é só pedido. É aquela ideia, né? Que você vai fazer uma academia de musculação e chega o professor e fala: ó, tá bom, deixa eu dar alguns exercícios. Hoje vamos fazer exercícios para o braço e para as pernas. Amanhã nós vamos fazer exercícios para o peito e para as costas, né? Para você ficar uma pessoa balanceada. E você chega lá e fala: não, eu quero fazer exercício só com o meu braço esquerdo. Bom, vai acabar virando um monstro, vai? Só o braço esquerdo, fortão, no meu aqui. E o resto do corpo tudo fraquinho. Não. Nossas adorações têm que ser balanceadas. Tem pedido, sim, até agradecimento. Tem adoração a Deus, tem louvor, tem
pedir perdão, tem confissão de pecados. Se a gente só pede, a nossa oração fica desbalanceada. Não pode esquecer de agradecer, né? Tudo em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus. Paulo está ensinando, então, a igreja de Colossos, que é o nome de Jesus Cristo que é poderoso. Não qualquer filosofia, não qualquer ideia humana, não qualquer massacre no seu corpo, não anjos, não coisas da velha lei. Jesus Cristo é poderoso. Nós fazemos tudo em nome dele, pela autoridade dele, porque nele reside toda a plenitude da divindade. E se eu tenho certeza disso, essa plenitude reside em mim também, por causa de Jesus. E eu vou transbordar o pleno conhecimento da vontade de Deus, capítulo 1, versículo 9. Aí não tem espaço para mais nada. Jamais uma coisa estranha vai entrar e vai tentar tirar o lugar de Jesus. Jamais. Não cabe. Não consegue. Não tem espaço. Então, Paulo vai estar mostrando que é pelo nome de Jesus, é Ele, o poderoso, o Senhor, o Salvador, né? Criador, o cabeça, que ele tem a plenitude habitando nele. Essa é a ideia aqui. E chegamos naquele texto que o Menino muito bem ensinou na carta aos Efésios. Colossenses é igual. Efésios fala mais. Colossenses dá um pouquinho mais de bonitinho. Né? Efésios destaca um pouquinho mais todas essas áreas. Mas aqui ele vai dizer também, olha, a fé em Jesus não somente muda indivíduos, como muda mesmo, mas muda famílias. Muda famílias. Você quer ter uma família forte? Sim, né? Com certeza. Você quer ter uma família abençoada? Com certeza. Olha o contexto de Colossenses. Olha, tem que transbordar o pleno conhecimento da vontade de Deus. E se você faz isso, a sua família vai ser forte, abençoada. Não vai entrar nada estranho, porque você está seguindo as instruções da palavra de Cristo. Olha lá comigo esse texto aqui. Vamos ver rapidamente esse texto aqui. Tá? Olha o versículo 19. Mulheres, né, ou esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Né? Um versículozinho só. Lá em Efésios, talvez no 2 ou 3. Aqui é só um. Submissas a seus maridos como convém ao Senhor. De novo, Paulo vai usar muitos termos militares. Aqui é outro. Submissão. Significa ordem. Ordem de postos. Quando um soldado é um cabo e o outro soldado é um general, não significa que um soldado é melhor que o outro. Mas eles têm postos diferentes, não é? O general é general, o cabo é cabo. Mas não significa que um é melhor do que o outro. De jeito nenhum. Significa que eles têm uma ordem a respeitar. E quando o soldado o cabo tenta ser general,
e o general quer ser cabo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você não está respeitando a ordem. É a mesma coisa no casamento, não é? O homem não é melhor ou superior à esposa porque ela está em submissão. A ideia não é essa. Ela está em submissão porque é o plano de Deus para a família. Ela está cumprindo a ordem. Não é questão de importância. É questão de estar na ordem de Deus, no plano de Deus. Como a mulher quer ser o homem e o homem quer ser a mulher, não vai dar certo. É só ver o nosso mundo hoje. O mundo hoje está fazendo uma inversão de valores, não está? Total, total. O que é ensinado na escola, o que a gente vê na internet, o que você vê no cinema, na televisão, é uma inversão de valores total. A sociedade está gritando para todo mundo. E os nossos filhos estão aprendendo isso na escola. Quer que você, como pai ou mãe, está de olho ou não, é isso que eles estão aprendendo. Né? Que o homem não tem valor nenhum na sociedade mais. Agora é a mulher que tem valor. E ela não depende de ninguém mais. Pode ver os filmes que estão sendo lançados aí, né? A mulher é a super-heroína. Ninguém sabe de onde ela veio, ninguém sabe onde ela vai com todos os homens, com todo mundo. Né? Ela não tem marido, porque se ela tiver marido, ela vai depender dele, ela não pode, ela é independente. Ela não tem filhos, porque senão vai ter que cuidar dos filhos, não pode, ela é independente. Nem pai, nem mãe, ela tem, de repente ela surge e vai embora e ganha de todo mundo, é a super vida. E o homem está relegado a um papel que não tem importância nenhuma na família mais. Isso que está sendo ensinado hoje em dia, pelo mundo. Uma inversão de papéis totais. E se nós aceitamos isso e não falamos contra, nós não estamos entendendo o plano de Deus para a família. Nossa família não vai ser abençoada de velhos. E nós não vamos ter a plenitude de Deus habitando em nós. Nós não vamos ser transbordando pelo conhecimento da vontade de Deus. Vai entrar coisa errada, porque tem espaço para entrar. Não é à toa, né? Como foi bem dito aqui, não é à toa que a família não tem valor muito mais hoje em dia. Casamentos desfeitos, ó, casa com um separa, a pessoa já casa pensando em se separar, né? Não é isso? Ah, eu vou casar, se não der certo. Esse é o pensamento. Filhos desrespeitando pais. Pais não tomando conta de filhos. É uma bagunça. Porque não estão seguindo o plano de Deus, a ordem de Deus. Não é o mais importante que o outro. De jeito nenhum. O general sozinho ganha a guerra. Né? Pode ter as 3 estrelas, 4 estrelas, nem sei quanto, né? Pode ser o mais general possível. Se não tiver os soldados, ele não ganha a guerra. E pode ter milhares de soldados. Se não tiver alguém para comandar, pode parar. Não é questão de importância, é questão de postos. Né? É questão de ordem que tem, que precisa ser respeitado. E Deus deu a ordem para a gente, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, tem?
Jesus, conforme a mulher, Deus, Jesus, todos têm uma ordem a ser respeitada. Não é questão de importância. Deus não é mais importante que Deus. Mas existe uma ordem. Isso tem que existir no casamento, né? A ordem da esposa é sujeição. Já falamos bastante disso na carta aos Efésios, né? Submissão, sujeição é o plano de Deus para a família. Ah, mas eu não gosto de ser submissa ao meu marido. Vai criar problema. Você vai criar problema no seu casamento. Seu casamento não vai ser abençoado. Você não vai estar transbordando da pleno conhecimento da vontade de Deus. Você vai permitir que coisas erradas entrem na sua família, no seu casamento. Resultado, casamento desfeito. Não é questão de se eu gosto ou não. É questão de obedecer a palavra de Cristo. Essa é a ordem para as esposas. Submissão. Para os maridos, olha para o versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Está falando bastante também sobre o papel, né, o plano, o posto do marido nessa equação. É de amar a sua esposa. Interessante, né? Alguém falou, não é falado uma esposa amar o marido. A gente se entende, né? Se ela vai se submeter como ela se submete a Cristo, lógico que tem amor. Mas o amor é a responsabilidade do marido. Não é qualquer amor, né? É amor por Cristo, amor a Deus. É aquele amor que se entrega. Se tiver que morrer alguém na família, é o marido. É o cabeça em tudo. É o cabeça na proteção. Ó, é o primeiro que vai proteger, não é? Não é que nem muitas famílias que a gente conhece aí, está dormindo, ouve um barulhinho no quintal, o marido está com a esposa, ele vai ver quem é, mas o que está acontecendo na porta? Não. É o marido que vai, não é cabeça. É cabeça na instrução. Isso é ser cabeça. É o marido que é responsável pela instrução espiritual do lar. Está parado aí. Está parado. Matar barata, é o marido que é responsável. Olha, é o marido que são os filhos e a esposa com o devocional. É o marido que vai orar com as crianças antes de elas dormirem. É a esposa. É o marido. Uma vez eu estava visitando um dos presbíteros da igreja dos Estados Unidos, que sustenta a minha família. Nós estávamos jantando, uma conversa muito amigável, muito gostosa. Terminamos o jantar, fomos para a sala. Ele falou para mim o seguinte: Alan, eu peço sua permissão, eu vou me ausentar por 40 minutos. Eu estou aqui uma vez a cada 2 anos, né? Vim fazer uma visita, a conversa está tão gostosa, vai sair por 40 minutos. Ele subiu a escada da casa dele, ficou lá um tempo e voltou. Ele me falou: olha, eu fui colocar meus netos para dormir. Porque todas as noites eu canto com eles. Nós temos uma historinha da palavra de Deus, da linguagem que eles entendem, e eu oro com eles. E não importa quem está aqui na minha casa, essa é a minha responsabilidade. Como cabeça do lar. Achei isso
extremamente bom exemplo para mim. Né? O marido é o cabeça do lar, não é a cabeça aquele que manda, né? O marido gosta de pensar assim, né? Cabeça é o primeiro, que se expõe ao perigo, é o primeiro que protege, é o primeiro que instrui. Aí nós estamos no plano de Deus. É a família que vai se abençoar, né? Função do marido, responsabilidade, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Contra isso, me férias. Quando o homem ama a sua esposa como Deus deseja, é óbvio que a submissão dela vai ser mais fácil. Agora, presta atenção nisso. Uma coisa não depende da outra, tá? Eu só vou ser submissa se o meu marido me amar. Eu só vou amar se a minha esposa for submissa. Não. Não depende uma coisa da outra. Lógico, quando os dois fazem bem o papel que Deus deu, a coisa funciona muito melhor. Só vai ter bênção. Não é mesmo? Os dois estão transbordando o pleno conhecimento da vontade de Deus. É óbvio que o casamento vai para frente. 50 anos, gente. 50 anos. Não é à toa, não é? É porque estão seguindo as ordens que Deus deu para o marido, para a esposa. Quer ter uma família forte, abençoada, é seguir o que está na palavra de Cristo. Vamos um pouquinho para frente. Filhos, versículo 20, né? Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obedeçam a seus pais em tudo. Os filhos precisam ser obedientes aos pais. Quantas famílias você conhece? Eu conheço. Cujos filhos não obedecem. Vai estar para velha na família. Quer ter uma família forte, abençoada, quer fazer a vontade de Deus, quer estar transbordando no pleno conhecimento da vontade de Deus como filhos, é obedecer aos pais. É difícil. Esse é o papel dado por Deus aos filhos. Com certeza havia crianças aqui, filhos, na igreja de Colossos. Senão, Paulo precisava escrever isso para a igreja lá, né? E essas crianças, esses filhos, davam-se exemplos no mundo pagão em que eles viviam. Colossos estava no meio do mundo pagão. Os filhos cristãos vão ser exemplos para as outras pessoas. Eles vão ser obedientes aos seus pais. E tudo isso tem uma razão, né? Porque isso agrada ao Senhor. Filhos, né? Tem filhos aqui, estou vendo alguns aqui. Aliás, todos nós somos filhos, né? Estou falando de filhos pequenos, né? Todo mundo nessa sala aqui é filho ou filha. Teve jeito de você nascer de outra maneira. Né? Mas aqui os filhos estão falando de crianças, né? De jovens. Né? Obediência aos pais. Filhos desobedientes não estão transbordando o pleno conhecimento da vontade de Deus. Vai ter problema na sua vida. Coisas erradas vão entrar na sua vida, porque você não está transbordando, você está dando espaço para coisa errada entrar. Obediência é a chave para os filhos. Pais, versículo 21, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. A nossa responsabilidade como pais é encorajar os filhos e não desanimá-los.
Quantos pais, infelizmente, erram tanto nisso, né? O filho faz alguma coisa errada, o pai fala: ah, você não sabe, você nunca vai saber fazer isso. Pô, desanimou o filho. A filha traz uma nota que não era aquilo que os pais esperavam. Ah, você não tem jeito mesmo, você nunca vai aprender isso. Está desanimando, em vez de encorajar. Responsabilidade dos pais é encorajar, é não desanimar, é não irritar os filhos. Uma maneira de fazer isso é passando tempo com eles, passando tempo com os filhos. Quanto tempo por dia os pais aqui, né? Eu comigo, quanto tempo por dia nós passamos com nossos filhos, né? Nós queremos, quando chegamos em casa cansados, e o nosso filhinho está ali, animado, esperando o pai chegar. E o pai chega, e o filhinho quer jogar uma bolinha com o pai, e o pai fala: não, filho, agora nós estamos muito cansados. Desanimou o filho. Passando tempo com os filhos, responsabilidade dos pais, não irritá-los, para que eles não desanimem, ou seja, vamos encorajá-los. Né? Uma vez eu li uma história que ficou comigo, não vou esquecer. Deixa eu lembrar como é a história. Não vou esquecer dessa história. Né? E cabe muito bem o que nós estamos falando. Né? Um pai e um filho foram pescar. E passaram o dia todo pescando. E voltaram para casa. E aí o pai estava conversando com um amigo dele sobre o seu dia de pescaria, e o filho conversando com um amiguinho dele sobre o seu dia de pescaria. E o pai falando para o amigo: olha, meu dia foi horrível. E nós saímos atrasados de casa. Quando nós chegamos lá no local de pesca, todos os melhores locais de pesca já tinha gente. Nós não conseguimos um lugar bom. Quando chegamos lá, nossas varinhas de pesca, a linha e o anzol, estava tudo enrolado. Foi difícil desenrolar, nós perdemos muito tempo. O sol estava muito quente. Toda a isca que eu colocava no anzol, parece que o peixe vivia outra isca. Mas é diferente. Eu tentava essa, não conseguia. Eu tentava outra, não conseguia. Olha, foi terrível. O sol muito quente, os pernilongos. Foi terrível o meu dia. E o filhinho contando com o seu amiguinho, E aí, como é que foi o seu dia de pescaria? O filhinho: foi o melhor dia da minha vida. Eu passei o dia inteiro com meu pai. Olha só a diferença, né? A importância do pai e da mãe passar tempo com os filhos, encorajando, animando, para não desanimá-los. Como é que está o seu tempo com o pai e mãe? É só para você? Você é egoísta no seu tempo? Não tem tempo para os seus filhos? Vai desanimá-los. Não está dando importante o bem conhecimento da vontade de Deus. Olha, não é fácil o seu jovem ouvir, hein? A sociedade que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, não é fácil. E os pais têm que se lembrar disso. O mundo aí fora é cruel. A internet, o telefone, olha, está disponível aonde o filho e a filha estiverem. Os filhos têm que ter prazer de chegar em casa. O mundo aí fora convida, mas convida e depois deixa. Né? Os filhos têm que ter o prazer de voltar para casa, porque sabem
os pais vão ouvi-los, vão passar tempo com eles, vão levantá-los e não desanimá-los. Importante, a ordem, o papel dado por Deus aos pais. Próximo, olha lá. Capítulo 3, versículos 22 até o 25. Falando sobre escravos, servos, empregados. Né? Na nossa linguagem, na nossa sociedade, seriam os empregados hoje. Vamos dar uma lida nesse texto, depois eu quero comentar algumas coisas. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração. Pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta justiça. E não haverá exceção para ninguém. Você que é empregado hoje, olha, esse texto é a ordem de Deus para você. Quer transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus, vai ser empregado como você está lendo aqui nesse trecho. E aqui nós tinha, né, está falando sobre escravos. Então, naquela época, a escravidão era uma realidade. Hoje não é. Que bom, não é? Mas naquela época era. Agora, por que será que a igreja nunca contestou a escravidão? Né? A carta a Filemão explica a atitude dos cristãos com relação a esse tema. Paulo podia ter falado: Filemão, você está com a cabeça? Você tem servos, escravos? Não foi isso que Paulo disse. Né? Olha, agora esse seu escravo vai ser irmão também. Mas ele vai continuar sendo servo. Mas agora ele vai servir da maneira como a palavra de Cristo ensina. E você agora, como o chefe, você vai continuar sendo chefe. Mas você vai ser chefe de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Um cristão escravo, né? Hoje, né? Empregado, pode ser até que você se sinta um escravo no seu trabalho. Né? Pode ser, né? Mas hoje nós não temos escravos como estava naquela época. Então, um cristão empregado precisa ser obediente ao seu patrão. Porque assim, ele está sendo obediente a Jesus. Eu não obedeço o meu patrão do trabalho para ser obediente a ele. Eu obedeço o meu patrão do trabalho porque assim eu vou ser obediente a Cristo. Hoje nós não temos mais escravos, né? Então, vem a benefício do nosso trabalho. Olha o versículo 23 e 25. Tudo que fizermos nos trabalhos, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. E é interessante o versículo 23, 22, né? Obedeçam aos seus senhores, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas até mesmo quando eles não estão observando. Né? Olha, o meu horário do trabalho é de 9 a 6 da tarde. Por uma razão, na quarta-feira, meu chefe foi embora às 5h30. Eu vou embora também. Não. O meu horário é às 18. Eu vou obedecer, mesmo quando o meu patrão não está me observando. Olha, eu sei que na quinta-feira ele chega só às 10. Eu vou chegar às 10 para as 10, ele não vai saber mesmo. Né? Eu vou estar aqui quando ele chegar. Não. Eu
eu vou obedecer, mesmo quando ele não está me observando, porque eu estou obedecendo a Cristo. Quando eu obedeço o meu chefe, e você pode aplicar isso em várias coisas do seu trabalho, né? Olha, nós obedecemos, porque estamos obedecendo a Cristo. Quer o patrão esteja vendo, quer ele não esteja vendo. E os chefes, né, os patrões, aqui, capítulo 4, versículo 1, concordam aqui com ele, devia ser 3 e 6. Né? Já faz parte aqui do mesmo contexto. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Para atender, eu sei que é patrão aqui, trate bem seus empregados. Trate bem, trate da mesma maneira que você gostaria que Deus tratasse você. Afinal de contas, você também tem um patrão nos céus. Né? Então, trate bem seus empregados. Né? Coloque-se no lugar deles. E vejam como é que é. Né? Passe um dia ali fazendo o trabalho deles. E você vai saber como tratar. Escute bem o que eles estão falando. Você ainda é o chefe. Mas lembre-se que você também tem um chefe nos céus. Trate os seus empregados como você gostaria que Deus tratasse você. Paulo está ensinando a igreja que na família, que no trabalho, aonde quer que seja, Jesus é a cabeça. Não filosofias, não evangelhos, não anjos, não qualquer outra coisa que está ameaçando a igreja. Jesus é o cabeça. Filosofia humana, filosofia biológica, não tem o poder que Jesus tem para matar a sociedade. Não tem. Só Jesus. Só Jesus muda o indivíduo, a família, a sociedade. Ele é o cabeça. É isso que é o ensino aqui. Né? As outras ideias que estão tentando entrar, elas não conseguem. Então, por que vocês estão abraçando elas? Vocês já têm Cristo, que consegue, que é o único. Versículo de 2 a 9, que eu vou falar amanhã. Tá? Durante a mensagem. 4 ministérios importantes. Paulo vai estar terminando a sua carta. E ele vai mostrar 4 ministérios importantes da igreja. Eu vou falar sobre isso amanhã. Eu vou passar para a partir do versículo 10. A 18. Finalmente da sua carta. Vamos dar uma lida nesse texto aqui, tem um monte de nome. Né? Olha aqui, ó. Não, você vai fazer parte do que eu vou falar. Olha, do 10 ao 18. Olha, Aristarco, meu companheiro de prisão, está preso a Paulo, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Lembra desse Marcos? Paulo não queria nem ver Marcos na sua família. Né? No final da primeira viagem, né? Marcos abandonou o trabalho. E aí, na segunda viagem, Barnabé queria levar o Marcos de novo. Paulo falou: não, com esse aí eu não trabalho mais. E levou Silas. E Barnabé levou Marcos. Barnabé e Marcos fizeram um bom trabalho, com certeza, e Paulo e Silas fizeram um bom trabalho. Mas olha aqui, ó. Aristarco, como companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos? Se ele for visitá-lo, recebam. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão
Tá? Ó, Aristarco, Marcos e Jesus chamado justo. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo, envia essas orações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dê um testemunho e que se esforça muito por vocês. E por todos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. 3 gentios agora, né? 3 judeus, 3 gentios. Epáfras, Lucas, Demas. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também ela seja lida na igreja dos laodicenses. E que vocês igualmente tenham uma carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, primeira vez que nós estamos vendo o nome dele aqui nessa carta. Se você ler a carta da Filemon, você vai saber o que Paulo está falando. Digam a Arquipo, cuide de cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo por esta salvação de próprio mundo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com você. Finalzinho da carta. Paulo não era somente um ganhador de almas, mas ele era um ganhador de amigos também. Ele menciona 26 amigos no final do capítulo de Romanos. Lá em Romanos 16. 26 nomes mencionados. Ele menciona mais de 100 pessoas que estavam ao seu lado no decorrer do livro de Atos. Paulo não era só um ganhador de almas, excelente ganhador de almas, mas ele também era um ganhador de amigos. Para a igreja de Colossos, Paulo menciona 6 ministros do Evangelho, que estão com ele em Roma. Interessante, né? 3 judeus, 3 gentios, provavelmente todos cristãos, mas de nacionalidades judaicas e gentias. Nós já lemos o nome deles ali. Paulo manda saudações para 2 assembleias de cristãos, né? Aqueles que estão em Colossos e aqueles em Laodiceia. E manda umas palavras especiais para o pregador. Lá em Colossos, aqui, né? Olha, imagina se você está ouvindo a carta que Paulo escreve para a igreja e o seu nome é mencionado. Não encoraja? Opa! Não aumenta a sua firmeza, a sua fé. Olha como Paulo trabalhava. Pensando nos outros, sempre, sempre. Falando bem de quem merecia. Quando precisava falar, ele falava também coisas para quem não merecia. Né? Ele fala muito, né? Ó, lembra-se deles, cuidado com eles. Ó, nem se encontra mais com esse aqui. Mas aqui ele está mencionando os seus amigos. Ele não precisava fazer isso. Mas Paulo era alguém que estava sempre pensando nos outros. Ele menciona 6 amigos dele aqui, no final da carta em Colossos. Ele saúda 2 assembleias diferentes de irmãos. Ele fala palavras encorajadoras para um evangelista em Colossos. No versículo 16, né? Nós vemos aqui, né? Ele encoraja
a leitura da palavra. Essa carta aqui, vocês mandem lá para a igreja em Laodiceia e que eles leiam. E a palavra que eu mandei para eles, vocês leiam aqui. Encorajando a leitura da palavra. E ele deu a mesma instrução, né, para Timóteo, não vamos abrir lá, mas em Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, Timóteo, estude, leia, né? Era essa a instrução de Paulo, encorajando a leitura, porque é lá eu vou saber como transportar o pleno conhecimento da vontade de Deus. É lá que eu vou achar o meu tudo. Eu não preciso mais nada. Eu estiver estudando, lendo, meditando na palavra de Deus. Interessante, né? O versículo 16. O que Paulo escreve numa igreja servia para nós. Está vendo? Interessante isso. Ó, a carta que eu escrevi para o sério serve para vocês. A carta que eu estou escrevendo para vocês serve para Laodiceia. A palavra de Deus, ela não tem que ser editada para congregações diferentes. Ah, não, aqui em Manaus, a igreja tem que ouvir isso. Lá em São Paulo, tem que ouvir de novo. A mesma palavra serve para todas as congregações. O mesmo ensinamento que Paulo deu a uma, ele vai servir para outra. Não precisa ser editado. Ah, não, aqui não vou falar disso aqui, porque não, serve para todas. Importante isso aqui. O que nós estamos lendo aqui serve para nós sempre. Eu não tenho que ficar mudando isso aqui. Ah, não, isso aqui para mim não serve. Serve? O que Paulo falou para um, serve para outro. Lembra quando ele escreve em Coríntios, 14? Como em todas as igrejas. Não era só para Corinto, não, hein? A pessoa vem aqui lá, não, isso é uma coisa local, lá no Corinto, né? A mulher permanecer em silêncio. Ah, não, isso aqui era só para em Corinto. Não. Como em todas as igrejas, o ensinamento é o mesmo. É o mesmo. O que Paulo serve para um, serve para o outro. Nós não temos que ficar editando e mudando a palavra de Deus de acordo com o que nós achamos. Não. A palavra serve para todos e não precisa ser renovada, não precisa ser restaurada, não precisa ser editada. Está aqui, ó. Desse jeito, atual, viva, poderosa, eficaz. Para todos nós. As palavras que ele fala aqui servem para pregadores hoje. Não tem que ficar mudando, né? Nós somos pregadores porque recebemos esse ministério de Deus, é um dom dado por Deus. Por isso que não temos 60, 70 pregadores aqui. É um dom que Deus deu. Né? E ele fala para mim, cuide de cumprir aquilo que você recebeu do Senhor. O mesmo ensinamento para nós hoje. E no finalzinho, né? Paulo geralmente ditava as suas cartas. Depois ele assinava de uma maneira, né? Ele escreve aqui, ó. Escreva essa salvação de próprio punho. Interessante. E ele vai terminar a sua carta. Conclusão. Terminando essa carta, nós estamos lembrando, estamos sendo lembrados que nós somos completos em Cristo Jesus. Não precisamos de outra coisa. Temos toda a plenitude. Estou enfatizando, né? Temos a plenitude.
Estamos transbordando, devemos estar transbordando o pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós temos tudo, né? Nós somos completos em Cristo Jesus. Não tem necessidade de outra coisa. Acho que deu para a gente entender, não deu? Mas com certeza, não precisa de outra coisa a não ser Cristo Jesus. Essa é a mensagem da carta. Devemos cuidar quando o ensinamento diz que pode nos dar mais do que nós já temos em Cristo. Cuidado, é falso. Está tirando a primazia de Cristo. Está tirando a preeminência de Cristo. Está tirando a plenitude da divindade. Como eu digo, o ensinamento pode me dar mais do que Cristo já me deu. Toda a plenitude da divindade está em Cristo Jesus. Nenhum homem, nenhum pensamento ocidental ou oriental, nenhuma filosofia humana, nenhum livro escrito por homens, profetas modernos, românticos, pode acrescentar alguma coisa além do que nós já temos completo em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do livro. E não vamos permitir hoje isso aconteça. Não precisamos, já temos o completo que é Cristo Jesus. Deus nos abençoe a estudarmos, a entendermos e a mostrarmos na nossa vida diária realmente eu estou dizendo que aceito que Cristo Jesus é suficiente para mim. Não preciso mais nada. E essas outras coisas não vão me abalar, não vão entrar na minha vida como indivíduo, como igreja, na minha família, não vão. Porque eu estou transbordando o pleno conhecimento da vontade de Deus. E Deus nos abençoe a sermos assim. Amém. Amém.